Hoje vamos ler o capítulo 12 de Apocalipse. Entramos na segunda metade do livro, que tem 22 capítulos. Os primeiros 11 terminamos em janeiro. E agora, hoje, primeira congregação de fevereiro. Vamos ler o capítulo 12. E o capítulo 12 se encontra aqui, para nós nos localizarmos no desenvolvimento do texto da sétima trombeta. Já passamos pelos 7 selos, por 6 trombetas, e estamos na última, a sétima trombeta. E esse texto da sétima trombeta, ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O desenvolvimento é formado por estes, pode deixar lá um pouquinho, por estes 3 capítulos aqui, capítulo 12, 13 e 14, que eu dei o título aqui, diga, Inimigo Vencido. O que nós vamos ler aí nesses 3 capítulos, hoje no capítulo 12, depois os outros dias subsequentes, 13 e o 14, o que nós vamos ler aí é a forma como o diabo age, o inimigo, a forma como o diabo age e a forma como ele será vencido, ele será derrotado, pois diante de Deus ele já é um inimigo vencido, ele já é um inimigo derrotado, mas que ainda oferece perigos para o povo de Deus que está na terra, porque está escrito, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Você vai ver que o diabo, uma das suas artimanhas preferidas é imitar o que é santo. Imitar anjos de luz, ou imitar até o próprio Cristo, ou, mais longe ainda, imitar a Deus. O diabo, ele vai tentar imitar a Deus, no conceito bíblico que nós temos da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O diabo tenta construir, especialmente nos 7 anos da grande tribulação, mas ele já vem fazendo isso antes, em todo o tempo, uma espécie de trindade maligna, uma trindade diabólica, na qual o cabeça dessa trindade seria o próprio diabo. A primeira pessoa dessa trindade diabólica seria Satanás, o próprio diabo. A segunda pessoa nessa trindade diabólica seria o anticristo. O anticristo que vai ser um homem em carne e sangue. Como Cristo foi um homem em carne e sangue na terra, o anticristo será um homem, carne e sangue também na terra. E a terceira pessoa dessa trindade maligna, que seria uma imitação do Espírito Santo, é o falso profeta, que não é um homem, mas é uma influência espiritual dominante no mundo, uma influência, sobretudo religiosa, no mundo, e que vai se fortalecendo até a grande tribulação. Essa é a trindade diabólica, a trindade maligna, que, claro, será destruída por Deus, porque só há uma santíssima trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. É nisso que você deve se concentrar enquanto nós fazemos as preleções aqui dentro desses 3 capítulos, começando hoje com o capítulo 12. Então, agora pode mudar, esse desenvolvimento aqui, dividido em 3 capítulos, capítulos 12, que vamos ver hoje, capítulo 13 e capítulo 14.
O capítulo 12, vamos ver a figura aí do dragão, o dragão e a mulher. Esse dragão representa o diabo. No capítulo 13, vamos ver as duas bestas. A primeira besta é o anticristo e a segunda besta, o falso profeta, formando então a trindade diabólica: o diabo, o anticristo e o falso profeta. E no capítulo 14, a derrota do mundo que jaz no maligno, que é chamado aqui então de Babilônia. Por isso o título do capítulo 14, Caiu a Babilônia. Amém? Hoje nós vamos nos concentrar só naquela primeira faixa lá de cima, o dragão e a mulher. Então, só no capítulo 12, o dragão e a mulher, diga, vitória sobre o diabo. Vamos ler, então, agora, antes de prosseguirmos com os slides, vamos ler todo o capítulo 12, iniciando, então, este desenvolvimento do texto da sétima trombeta, que tem 3 capítulos, capítulo 12, 13 e 14, e hoje juntos lemos o capítulo de número 12. Preparados? Então, todos juntos. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta.
Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Glória a Deus. A Sagrada Escritura, toda ela inspirada pelo Espírito de Deus, é palavra de Deus perfeita. E uma das coisas que a palavra de Deus traz para nós é um efeito de abrir e fechar parênteses. A Bíblia inteira está entre 2 parênteses. Um parêntese que foi aberto no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, e um parêntese que foi fechado no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Esses parênteses trazem a figura de uma mulher. A mulher citada no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, e a mulher que aparece aqui combatendo contra o dragão em Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 15, que vai estar até aqui na parede, né? Aqui embaixo, não sei se dá para todo mundo ler, se não der, você abre a sua Bíblia aí para você ler. Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, Deus repreende o homem, Adão, por causa do seu pecado. Deus repreende a Eva, a mulher, por causa do seu pecado. E Deus repreende a serpente, que era ali no jardim do Éden a representação do diabo, de Satanás, que é o mesmo dragão que nós acabamos de ler no capítulo 12. E lá no capítulo 12 nós vimos um dos versículos identificando o dragão como a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, sedutor do mundo inteiro, que aparece no primeiro livro da Bíblia, na figura de uma serpente, representando astúcia, sagacidade. E no último livro da Bíblia, no capítulo 12 de Apocalipse, como um dragão, representando poder, misticismo e destruição. Gênesis 3,15 está escrito o que Deus disse para Satanás, na figura da serpente. Deus disse assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este descendente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Repitam. Glória a Deus. Eu descrevi aqui nesse slide os significados de todos os elementos que aparecem aí
nesse importantíssimo versículo da Bíblia, aí, Gênesis capítulo 3, versículo 15, que traz a figura da mulher e da serpente. Vamos identificá-los. A primeira identificada ali é a mulher. A mulher não é Eva. A mulher não é uma mulher qualquer, representada aí na Bíblia. A mulher aí representa a encarnação histórica de Jesus. Para que a obra da salvação acontecesse e pessoas de todas as gerações pudessem ser alcançadas pela obra da salvação, Jesus não poderia, vamos usar essa expressão, cair de paraquedas aqui na terra. Ele tinha que ser fruto de uma genealogia, de uma família dentre os homens pecadores. Foi por essa razão que Deus estabeleceu no Antigo Testamento a nação de Israel, a encarnação histórica do Messias. Por isso o Novo Testamento começa descrevendo no Evangelho segundo Mateus, a genealogia de Cristo. E começa lá dizendo, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, retrocedendo, né, de Abraão para Davi. Aí depois começa de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e de Judá até chegar nas 3 vezes 14 gerações. 3 vezes 14 gerações. Quem é bom de matemática aí? 3 vezes 14 dá quanto? 42? 42? Muito bem, obrigado. 42 gerações se passaram de Abraão até Jesus. 42 gerações. Mas no Evangelho segundo Lucas tem também uma genealogia que não vai só até, não começa de Abraão. Aliás, é uma genealogia assim retroativa, começando de Jesus e voltando a todos os seus antepassados, passando pelos mesmos antepassados em Mateus, passando por Davi, passando por Abraão, mas não para em Abraão, continua de Abraão para Terá, para Sem, o primogênito de Noé, para Noé, Enoque, que foi arrebatado, outros mais, até chegar em Adão, o primeiro homem. Então, desde o primeiro casal, Adão e Eva, do primeiro casal, Adão e Eva, até o último casal, Maria e José. Maria e José. Do primeiro casal, Adão e Eva, até o último casal, Maria e José. Você vai perceber que há umas diferenças de nomes nas genealogias de Mateus e de Lucas. Porque na genealogia de Mateus são as descendências de José. E na genealogia de Lucas são os ascendentes, né? Os parentes, os antepassados de Maria. Maria e José estão aí. A genealogia de Maria e de José, que foram os pais terrenos de Jesus, estão aí, a de José em Mateus e a de Maria em Lucas. Do primeiro casal, Adão e Eva, passando por todos os casais, porque não se gera filho se não for um casal, correto? Para gerar um filho precisa do homem e da mulher, não é isso? Tá? O homem e a mulher. Então estamos falando sempre de um casal, tá? Adão e Eva foi um casal, e depois o filho deles, Sete, com a sua esposa, cujo nome não é citado, teve um filho chamado Enos. Esse filho chamado Enos, com a sua esposa, teve outros filhos. A descendência, as gerações de Adão estão lá em Gênesis capítulo 5. Aí vai passando, até chegar em Abraão, digamos, até chegar em Noé, lá da arca de Noé. Noé, com a esposa dele, tiveram 3 filhos. A descendência de Jesus estava no primeiro filho deles, que era Sem.
De Sem vieram as descendências de todos os semitas, até chegar em Tera. Tera, com a sua esposa, teve um filho primogênito que chamou de Abrão, que depois seria Abraão, casado com Sara, que era estéril, e Deus curou a esterilidade dela, e os dois, Abraão e Sara, deram à luz a Isaque. Isaque casou-se com Rebeca, e tiveram gêmeos, Jacó e Esaú. O escolhido de Deus foi Jacó. Jacó, que Deus transformou o nome dele para Israel. E Jacó casou-se com 4 mulheres, com 2 irmãs e com as escravas dessas irmãs. E teve filhos com essas 4 mulheres, 12 filhos homens e uma filha mulher. Dos 12 filhos homens, Deus levou em consideração o filho da mulher legítima. A mulher legítima dele era Lia. Ele não gostava dela, ele gostava da Raquel. A Raquel teve 2 filhos, Benjamim e José. Mas Lia, que era a mulher desprezada de Jacó, teve mais filhos. E o 4º filho dela foi Judá. E Jesus foi chamado na profecia de Israel, foi chamado de o leão da tribo de Judá. Era desse casal aí então, Jacó e Lia, ou Israel e Lia, que nasceu Judá. Judá se casou, aliás, ele acabou tendo um filho, olha que coisa impressionante. Ele acabou tendo filhos gêmeos, sem saber, com a sua ex-nora. Coisas esquisitas nessas histórias do Antigo Testamento, né? E um deles, Pérez, né, que estava a linhagem do Messias, a linhagem messiânica. E aí foram passando, imaginem todos esses casais, começando de Adão e Eva, até chegar em Maria e José. Todos esses casais, durante todos esses anos, desde a criação do homem, o primeiro homem foi Adão, todos esses casais, eles estão representados por essa mulher. Essa mulher aí. A mulher de Gênesis 3,15, tá? A mulher de Gênesis 3,15, que vai ser a mesma de Apocalipse 12. A serpente é Satanás. Satanás, cujo nome Satanás é aramaico. Em hebraico é Satã. Traduzido para o português, adversário. Diabo vem do grego, que significa acusador. Esses são os nomes do inimigo de Satanás. A descendência da serpente, porque Deus fala assim, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Qual é a descendência da serpente? O diabo não tem filhos. O diabo é um anjo, e como anjo ele não gera filhos, porque anjos não geram filhos. O diabo é um anjo, então a descendência dele é uma descendência espiritual. A descendência do diabo são os ímpios, que ele gerou por causa do pecado. A descendência da mulher, eu escrevi ali, o Cristo total. Por que o Cristo total? Eu explico embaixo. O que é o Cristo total? Não é apenas Jesus, a pessoa de Jesus sozinho, mas é Jesus com o seu corpo, que é a sua igreja. Jesus e todos aqueles que fazem parte do seu corpo. E todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo Jesus são eleitos de Deus antes da fundação do mundo. Por isso, apesar dessas pessoas que fazem parte do corpo de Jesus terem também nascido em pecado, ao serem alcançadas por Cristo, elas são arrancadas do império das trevas, do domínio de Satanás, para ser membros do corpo de Cristo. Por isso que elas não são descendência da serpente,
essas pessoas fazem parte do descendente da mulher que é Cristo. Amados, aqui tem uma doutrina muito séria, que muita gente não presta atenção nessa doutrina bíblica, tá? Que os salvos já eram salvos antes do mundo existir, porque Deus os escolheu. E mesmo sabendo que eles nasceriam em estado de pecado, eles seriam alcançados desse estado e seriam salvos para fazer parte do corpo de Cristo. Por isso eles são representados aqui em Gênesis 3,15 como o descendente da mulher. Enquanto que os ímpios, a descendência de Satanás, são aqueles que já nasceram em estado de condenação e vão permanecer nesse estado de condenação, não vão nascer de novo, não vão ser enxertados no corpo de Cristo, não serão membros do corpo de Cristo, porque eles são a descendência de Satanás. Jesus explicou isso que eu estou tentando falar para vocês com uma parábola muito conhecida, chamada parábola do trigo e do joio, onde ele diz: um homem, representando Deus, plantou um bom trigo no seu campo, na sua fazenda. Amém? Esse homem, o dono da fazenda, plantou uma boa semente, a semente de trigo. Aí, continuando na parábola, Jesus disse que de noite veio um inimigo desse homem, e o inimigo plantou o joio. O trigo representam os salvos, que é o descendente da mulher. O joio representa os ímpios, a descendência de Satanás. Essa parábola, o trigo e o joio, que está lá em Mateus capítulo 13, em algum lugar Jesus diz que o joio se transforma em trigo? O trigo se transforma em joio? Não. O trigo já era originalmente trigo e o joio já era originalmente joio. Quando alguém é salvo em Cristo Jesus, é porque mesmo antes da sua conversão, de ser alcançado, ele veio ao mundo como semente de trigo e não como semente de joio. Os que vieram ao mundo como semente de joio, nunca, irmãos, tá? Essa é a realidade, nunca serão alcançados, porque o joio vai ser sempre joio, o joio nunca vai ser trigo. O joio não foi plantado pelo dono da fazenda, o joio foi plantado pelo inimigo. O joio é a descendência de Satanás e não o descendente da mulher. O descendente da mulher é Cristo com todos aqueles que fazem parte do seu corpo, ou que ainda iam fazer parte do seu corpo, mesmo antes da fundação do mundo, e ele já os conheceu e os escolheu. Entendeu isso? Entendeu isso? Entenderam isso? Parabéns para vocês, porque é difícil de explicar. Tem que levar umas 3 horas, pelo menos, para explicar melhor isso aqui. Eu estou explicando para vocês mais rápido, por causa do nosso tempo. Mas é isso. Isso aqui é coisa muito profunda. O que significa esmagar a cabeça? O descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente. A cabeça da serpente representa a mente do diabo. O diabo, na sua mente, criou o quê? Ele é o pai da mentira. Esmagar a cabeça é destruir a mentira. A mentira só pode ser destruída pela verdade. A verdade é a palavra de Deus, tá? E tu, a serpente, o diabo, Deus disse: ferirás o calcanhar do descendente. Ferir o calcanhar significa atacar o corpo. A maior probabilidade de alguém ser picado por uma cobra, por uma serpente, seria em que região?
No calcanhar, nas regiões inferiores, porque geralmente essa pessoa estaria passando por algum lugar, né, de mato, sei lá do que, né? Dificilmente, né, a serpente ia dar um bote na cabeça da pessoa, né? Mas mais fácil dar um bote onde está mais perto, lá embaixo, no calcanhar. Significa atacar o corpo. Por isso que o objetivo do diabo, ele não consegue atacar a cabeça, porque a cabeça é Cristo e está no céu, sentado à direita do Pai. Como ele não consegue atingir a cabeça, ele tenta atingir o corpo. O corpo. Atingir com o quê? Qual é o veneno dessa serpente, que essa serpente, que é o diabo, quer inocular nos membros do corpo de Cristo? O veneno da mentira. O veneno da mentira. É por isso que a igreja deve ser o quê? Vigilante. Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E esse vigiar e orar, faz parte desse vigiar e orar, meditar na palavra de Deus a cada dia, para conhecer bem a verdade, para nunca ser enganado pela mentira. Para saber que está de fato andando na verdade, porque quem anda na verdade, num caminho seguro, não vai ter cobra aí para picar. Agora, quem anda em caminhos escabrosos, não pavimentados, tá? Anda no perigo. Pode ter uma serpente aí para inocular o veneno. Para atacá-lo e inocular o veneno. Esses são os elementos de Gênesis 3:15. No próximo slide, nós temos os elementos do Apocalipse 12, que nós lemos. São mais ou menos semelhantes, mas tem algumas informações a mais, tá? Então esse aqui agora é lá do Apocalipse 12, a mulher e o dragão. Gênesis 3:15, a mulher e a serpente. Apocalipse 12, a mulher e o dragão. A mulher representa, a mulher agora em Apocalipse, aqui na visão apocalíptica que Deus deu ao apóstolo João, a mulher agora representa a geração espiritual de Jesus. Ou seja, Jesus, através do ministério da palavra, através da sua igreja, gerando crentes, gerando os convertidos, chamando a conversão, alcançando os seus eleitos. O dragão é o mesmo Satanás, que se reveste dessa figura mística. A serpente é uma figura da fauna, dos animais, um animal real. Dragão não existe, a não ser aqueles dragões da ilha de Komodo, por exemplo. Aquele tipo de dragão existe. Agora, esse tipo de dragão com asas, voando e soltando fogo pela boca, que a gente vê por aí em filmes e desenhos, até desenho de criança tem essas mentiras, essa mentirada. Esse tipo de dragão, que é adorado por aí em algumas culturas, japonesa, chinesa, algumas culturas orientais, representa o misticismo, o sincretismo religioso no mundo inteiro. Representa o diabo, porque o inventor de todas essas mentiras místicas e sincréticas e superstições, o inventor de tudo isso, amados, é Satanás. Isso não é coisa da cultura. Por exemplo, a cultura do Brasil. Na cultura do Brasil tem a figura do Saci Pererê, do Caipora, da mula sem cabeça. Essas figuras aí não é coisa de cultura, não. É coisa do diabo. São invenções de Satanás. Então, essas coisas são misticismos, sincretismos, superstições, e o dragão é uma figura mítica, é uma figura dessas inventadas pelo diabo e que as pessoas adoram como se fosse um deus por aí afora. É assim que ele surge no contexto aqui da grande tribulação em Apocalipse capítulo 12. A mulher está vestida do sol.
representa a igreja revestida de Cristo. A igreja revestida da vida nova em Cristo, das novas vestes espirituais em Cristo, vestes, como está escrito em Apocalipse capítulo 7, lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro, e representa então o testemunho da igreja brilhando como a luz do sol, porque ela está revestida do sol da justiça. Malaquias capítulo 4 diz: o sol da justiça, eu farei nascer o sol da justiça, trazendo salvação em seus raios. Esse é Jesus. A lua debaixo dos pés, a lua debaixo dos pés da igreja, da mulher aí representa o domínio, a autoridade que Deus deu para a sua igreja dominar sobre as trevas, e não as trevas dominar sobre a igreja. Igrejas que estão sendo dominadas pelas trevas não são igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus não é dominada pelas trevas, porque a igreja de Cristo Jesus tem a luz que é a palavra. Lâmpada para os meus passos é a tua palavra, luz para o meu caminho. Jesus disse, João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E disse também para nós, para seus discípulos, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A luz tem que vencer as trevas. A luz tem que dominar sobre as trevas, e não as trevas sobre a luz. Então, embora as trevas dominem o mundo inteiro, porque o mundo inteiro jaz no maligno, nós que somos a igreja de Cristo, iluminamos esse mundo, porque nós estamos na luz e não nas trevas que eles estão. Isso significa dominando as trevas, a lua debaixo dos pés. E a expressão debaixo dos pés aparece em Lucas 10,19, onde Jesus disse, porém, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. A coroa de 12 estrelas, coroa fica na cabeça, cabeça representa a mente. A coroa de 12 estrelas na cabeça dessa mulher representa o fundamento apostólico. O fundamento dos apóstolos é o Novo Testamento. Os 27 títulos entre livros e epístolas do Novo Testamento, cuja escrita foi inspirada aos apóstolos ou a pessoas orientadas pelos apóstolos. As 12 estrelas representam os 12 apóstolos do Cordeiro e representam o Novo Testamento, o fundamento apostólico. Essa mulher, ela não vai ser derrotada pelo diabo, ela derrota o diabo, porque a mente dela é renovada pela palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, que é o fundamento dos apóstolos. O Antigo Testamento, fundamento dos profetas. O Novo Testamento, fundamento dos apóstolos. Se quiser dizer que essa coroa também representa o fundamento dos profetas no Antigo Testamento, já que o Antigo Testamento, a nação de Israel era dividida nas 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel no Antigo Testamento, 12 apóstolos no Novo Testamento. Coroa de 12 estrelas pode representar tanto o fundamento dos profetas, que eles anunciaram ao povo da antiga aliança, mas que ainda serve para nós, por isso nós temos na Bíblia o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, o fundamento dos apóstolos para a igreja de Cristo Jesus. Essa palavra que renova a nossa mente, e pela renovação da nossa mente, a nossa vida é transformada, nós somos santificados.
A mulher recebeu, nós lemos aí em tudo isso aqui, todas essas coisas que estão de amarelo aqui, nós lemos em Apocalipse 12 aí. A mulher recebeu 2 asas de grande águia, 2 asas de águia, para fugir do quê? Para fugir do vômito da serpente, do vômito do dragão. O vômito da serpente, ou vômito do dragão, é o secularismo, ou numa linguagem mais popular, o mundanismo, tá? O mundanismo. O Rio de Janeiro, principalmente, é um lugar em que o mundo inteiro enxerga, aqui no mês de fevereiro, nos dias chamados aí de carnaval, da festa da carne, é um dos lugares aonde o mundanismo se aflora. E o Brasil está em primeiro lugar no afloramento desse mundanismo no mundo inteiro. No mundo inteiro não existe uma festa tão promíscua como essa festa de origem vergonhosamente brasileira chamada carnaval. O mundanismo, as coisas do mundo, é o vômito de Satanás. É o vômito do diabo. Para falar uma coisa nojenta, com perdão das expressões, você, como eu também, deve achar muito ruim se você tivesse que comer o seu próprio vômito. Não é verdade? Sim ou não? Agora, comer o vômito de outra pessoa, pior ainda, né? E que tal comer o vômito de Satanás? De que você acha que isso é feito? O mundanismo, as coisas do mundo, os prazeres do mundo, é o vômito do diabo, e ele tenta vomitar contra a igreja, afogar a igreja no mundanismo, no secularismo. O diabo não está nem aí que você seja crente. Se você for um crente mundano, você é dele. Para ele está ótimo. Ele não gosta de crentes espirituais, mas de crentes mundanos, ele aplaude. Que amam o mundo. Por isso está escrito em 1 João 2, de 15 a 17, não ameis o mundo e nem as coisas do mundo, porque se alguém amar o mundo, não está nele o amor do Pai, porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E fazer a vontade de Deus é se santificar. Se santificar é se separar do mundo, se separar das coisas do mundo, e o que nós somos nesse mundo e estamos no mundo é para testemunhar que somos diferentes do mundo e não iguais a eles. Que somos luz e não trevas. A figura desse mundo passa, e a Bíblia diz: quem usa desse mundo, use como se dele não usasse. Quem compra, como se não possuísse. Porque nada trouxemos ao mundo e nada levaremos daqui. Somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Para não ser contaminada com o vômito da serpente, com o secularismo, com o mundanismo, é que a mulher ganhou 2 asas. Asas de águia. A águia é o símbolo da perfeita espiritualidade, de quem realmente é homem de Deus, mulher de Deus, tem uma vida de oração forte, tem uma vida de meditação na palavra de Deus forte, tem uma vida de congregação forte, tem uma vida de fidelidade a Deus forte, é um crente pra valer, um crente que o diabo não derruba, um crente que o diabo odeia, persegue, mas não derruba, porque não o alcança, porque ele voa alto, tem uma alta espiritualidade.
Tem muito crente que não tem a espiritualidade da águia. Tem crente que tem uma espiritualidade da galinha. A galinha também tem 2 asas, mas não consegue voar. Cacareja muito, faz muito barulho, mas vive com o bico na terra, comendo da terra, comendo minhocas, mas não consegue levantar voo. Só solta muita pena e faz muito barulho. Tem crente galinha. A vontade de Deus é que sejamos crentes águia. Bem claro? E aí depende de você fazer isso. Quem é de Deus faz. Quem é de Deus busca, porque para termos essa espiritualidade perfeita, essa espiritualidade forte, essa espiritualidade alta, Deus já nos deu tudo em Cristo Jesus, aqui na sua palavra. Se você não tiver essa espiritualidade alta, é por negligência sua, e o vômito da serpente te alcança, te afoga nessa sujeira que é o mundanismo. Mas quem é de Deus, voa para um lugar deserto, para um lugar de retiro. Significa um lugar espiritual, aonde não somos alcançados por esse mundanismo, porque as coisas que nós buscamos são as coisas do alto e não as coisas da terra. Glória a Deus. E terminando a nossa palavra de hoje no Apocalipse 12, nós não podemos deixar de lado o versículo 11, que diz sobre a vitória dos eleitos de Deus sobre o diabo, sobre o dragão. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O segredo dessa vitória está em 3 coisas citadas nesse versículo 11. A primeira delas, diga, o sangue do Cordeiro. O venceram por causa do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro representa a salvação em Cristo que nos alcançou. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra do testemunho que deram, diga, palavra do testemunho. Palavra do testemunho é obediência à palavra de Deus. São crentes que ouvem a palavra e a obedecem, como os crentes de Filadélfia, citados aí em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, onde Jesus disse, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para provar os homens que habitam sobre a terra. E por último, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Significa, diga, autorrenúncia. Perder a vida por amor a Deus. Perder a vida por amor a Jesus. É o que ele disse em Mateus 16, 24, 25, que eu já citei aqui. Se alguém quer me seguir, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque se alguém quiser salvar a sua vida nesse mundo, perdê-la-á para a vida, na vida eterna. Mas aquele que por amor de mim, da minha palavra, perder a sua vida nesse mundo, ganhá-la-á para a vida eterna. É assim que vence. Isso aqui significa autenticidade cristã. Só os autênticos cristãos vencem o dragão. Vencem o diabo. Se está faltando autenticidade na sua fé, se está faltando autenticidade nas suas ações, no seu estilo de vida, se está faltando autenticidade cristã, você está ainda dando lugar ao diabo. E a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Porque mesmo sem dar lugar, ele procura. Ele anda ao redor como leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Se der lugar,
ele vai aproveitar esse lugar e roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham com abundância. Portanto, enchei-vos de Deus, enchei-vos do Espírito de Deus. Essa é a nossa preleção do capítulo 12 de Apocalipse. A próxima será o capítulo 13. Não perca essas palavras e que o Espírito de Deus fale cada uma delas ao seu coração, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite e obrigado por cada palavra que nós ouvimos nessa noite, e que a bênção, a graça do Senhor envolva os nossos corações.